Ok, vamos lá. Hoje a gente vai ver, então, uma revisão sobre inequações, certo? Ops. O que que são inequações? Alguém lembra? Inequação é É aquele tudo que bota um maior que, menor que, né? Maior isso, igual, menor igual. perfeito. É tudo aquilo que não tem uma igualdade, né? Olha só, que é diferente do igual. É quando a gente usa o maior ou menor, o maior igual, menor igual, o diferente. Sempre que a gente usa esses símbolos, a gente está utilizando uma inequação. Ou seja, inequação, o prefixo in, tá? Significa não. A não equação, ou seja, aquilo que é diferente, que não é uma equação. Mas como é que a gente resolve isso? Poxa, a gente resolve isso da mesma forma que a gente resolve uma equação, tá? A gente só precisa se atentar aos sinais, ok? Principalmente quando a gente utiliza o menos um, né? Quando a gente multiplica por menos um. Quando a gente multiplica por menos um, a gente troca o sinal. Lembram disso? Alguém lembra? Sim, eu lembro. Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, menos 2x maior do que 4. Se a gente multiplica isso por menos um, perdão, aí fica 2x menor do que menos 4. Não é isso? Esse sinal aqui, ele inverte também, tá? Vamos pensar então rapidamente nas. Ô, gente, desculpa eu estar ficar parando toda hora, inclusive isso até atrapalha a minha linha de raciocínio. É que toda hora eu tô liberando a entrada do pessoal, tá? Me desculpem. Vamos. Carol, Oi? pode deixar, amor. Bom dia, gente. Bom dia, Terezinha. Obrigada, viu? Hoje é Já que eu estou Terezinha. liberando, é porque realmente eu saí para lanchar e quando voltei agora a aula já estava começando. Tá certo. Obrigada, Terezinha. Por nada. Então, vamos lá, gente. A gente troca aqui o sinal e quando a gente pensa, né, no nosso gráfico, se a gente pensar neste exemplo, x aqui vai ser menor do que menos 2. Olha só, a gente pensa num gráfico decrescente, certo? Então, ele vai fazer isso daqui. A nossa raiz é menos 2, ou seja, a gente precisa dessa partezinha daqui, onde a gente encontra os sinais, imagens positivas, tá? Para x maior do que menos 2, a gente vai ter imagens negativas, tá? Isso porque o nosso gráfico está abaixo do eixo, ou o nosso gráfico, nesse caso aqui, está acima do eixo, ok? Alguém lembra disso? Se a gente tem, né, um gráfico, por sua vez, crescente, aqui é a nossa raiz, menos b sobre a, tá? Para valores maiores do que menos b sobre a, nós teremos imagens positivas, e para valores menores do que menos b sobre a, nós teremos imagens negativas. Ah, eu lembro disso do ano passado. Você lembra disso? Você Do ano lembra disso do passado. ano passado, mas você não lembra disso da semana retrasada. Ah, tá. Não era Tá, amiga assim. do Ô, meu Carol, conhecimento.
Merece um puxão de orelha? Merece. Não, mas é porque da primeira vez no ano passado, entendeu? Tá certo. Alguém mais ia falar alguma coisa? Ô, Carol, eu ia perguntar se no decrescente é o oposto da crescente, não é isso? Exatamente, perfeito. O decrescente é o oposto da crescente. Quando a gente pensa no estudo do sinal. Essa sua colocação é perfeita, certo? Certo, tu pode explicar de novo, só a decrescente, que eu fiquei meio confuso. A decrescente aqui? Isso, na questão do sinal. A decrescente, eu vou fazer até o teu gráfico aqui, do ladinho. Ó, a decrescente, ela vai funcionar, ela vai ter essa carinha aqui, certo? Ela é quase como o nosso braço direito, certo? Aqui, Ah, eu lembro que você falou direito decrescente. A esquerda decrescente, crescente. crescente, o lado Mas que eu esquerdo. Aqui nós temos a nossa raiz menos b sobre a, certo? Para valores menores do que menos b sobre a, menores, certo? Nós teremos imagens positivas, e para valores maiores do que menos b sobre a, nós teremos imagens negativas. Tudo bem? Certo, Ficou claro? ficou. Obrigada, Carol. Então, vamos aqui os nossos exemplos, né? Vamos fazer o estudo, tá? Do sinal dessas funções, tá? Só estudar o sinal, ok? Ou seja, montar o gráfico e verificar para maior do que a raiz ou menor do que a raiz, se a gente vai ter imagens positivas ou imagens negativas, ok? Vamos ver primeiro essa letra A aqui. Eu vou fazer aqui do ladinho. A letra A. Primeiro eu vou encontrar a raiz, certo? Então, 5x menos 10, eu vou igualar a zero. Então, 5x vai ser igual a 10. Ah, e inclusive isso daqui tá no módulo, tá? Módulo 4, para quem quiser acompanhar. X é igual a 10. Logo, x é igual a 2. A nossa raiz é igual a 2. Caso alguém pergunte, né? Posso usar aquela formulinha? X é igual a menos b sobre a? Pode também. Quer ver? O b não é menos 10? Olhem só. Menos 10 sobre a, que é 5. Menos com menos é mais, né? Então, mais 10 dividido por 5, 2. Vejam que a gente tem o mesmo resultado. Então, tanto faz a gente encontrar a raiz dessa forma, ok? Como dessa forma. É a mesma coisa, tá? Então, agora nós vamos encontrar aqui, fazer o estudo do sinal dessa função. Primeira coisa, eu vou então fazer aqui o meu gráfico, certo? Vou colocar aqui a minha raiz, que é 2. Na letra A, eu vou ter um gráfico crescente ou decrescente, gente? Crescente. Crescente. Perfeito. Vai ser crescente porque o A, ele é maior do que zero, certo? O A é igual a 5. Então, ele vai ser, ó, crescente. E nas inequações, o A e o B ainda são chamados de coeficiente angular e linear? Também, também, Certo. também. A mesma coisa que a gente viu lá nas equações, tá? Pronto. Eu apaguei, é só porque não estava passando exatamente no 2, tá, gente? Aí, só para fazer o negócio mais bonitinho. Olhem só. Para x maior do que 2, Vai ser positivo. nós teremos uma imagem Positivo. maior do que
Zero, Zero. ou seja, positiva. Para x igual a 2, a nossa imagem vai ser igual a Zero. porque, olha, está exatamente aqui em cima do ponto. E para x menor do que 2, as nossas imagens serão Menores que zero. menores do que 0. Alguém tem dúvida? Então, ótimo. Caso alguém tenha dúvida, por favor, pode falar, tá? Não guarda dúvida. A letra B, vamos lá. Mesma coisa que eu fiz aqui na letra A, tá certo? Menos 2x mais 5 igual a 0. Vou encontrar primeiro a raiz, certo? Então, menos 2x igual a menos 5. Vou multiplicar, então, por menos 1. 2x igual a 5, ok? X igual a 5 sobre 2. Carol, não sei quanto que é 5 sobre 2. Posso deixar como 5 sobre 2? Pode, tá? Não tem problemas. Mas tentem fazer um esforcinho e fazer essa divisão, mas para conseguir, né, fazer toda a questão da prática. É importante. 5 dividido por 2 é 2,5, ok? Então, vamos lá fazer o nosso gráfico. Vou fazer aqui uma linha. Todo mundo está enxergando essa linha reta. Se ninguém estiver enxergando a linha reta, eu vou mandar aí ao oftalmologista, tá? E aqui eu vou colocar a minha raiz, 2,5, ok? Esse gráfico, ele vai ser crescente, como o da letra A, ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Porque olha aqui o coeficiente angular, ele é negativo, ok? Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Aí, vamos fazer agora o estudo do sinal. Para x maior do que 2,5, para x igual a 2,5 e para x menor do que 2,5. Para x maior do que 2,5, ou seja, nessa parte daqui do gráfico, tá? Nós temos imagens positivas ou negativas? Negativas. Negativa. Perfeito. Ó, porque tá abaixo do eixo, estão vendo? Uhum. Então, a imagem será negativa, ok? Para x igual a 2,5, a nossa imagem será Igual a zero. E para x menor do que 2,5, nós teremos imagens Maiores que zero. imagens positivas. Alguém tem dúvida? Eu Você não sei me fala de né, 2,5. o, o gráfico, né, para uma função decrescente vai ser o inverso. Acho que alguém perguntou isso na estante, né? Vai ser o inverso para a função crescente. Sim. Interessante, né? Observar isso. Tá bom? É negativo. Se for maior que 2,5, vai ser negativo, né? Se for maior, é negativo. É bem esse caso aqui, ó. Se for maior para x maior do que 2,5, nós teremos imagens. Deixa eu consertar isso daqui. Nós teremos imagens menores do que zero. Aí, se for maior que 2,5, vai ser imagem positiva, né? Ó,
Peraí. Para x maior do que 2,5, nós teremos imagens negativas. Sim. Para x menor do que 2,5, nós teremos imagens Positivas. Entendi. positivas. E meio é menor do que 2,5, então nós teremos imagens positivas. Tudo que está à direita de 2,5 é maior do que 2,5, então nós teremos imagens negativas. Ok? Entendi. Aham, obrigada. De nada. Vamos lá. O número P de barris de petróleo produzidos diariamente por uma empresa é tal que 3 vezes P menos 2.500 é menor que 2 vezes P mais 2.400. A maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo é. Alguém sabe, perdão, como é que a gente pode resolver isso daqui? Hein, gente? Alguém sabe? De novo, caso alguém queira acompanhar, isso daqui tá no módulo, tá? Olha, Ah, tá no lado? Tem que página? Você sabe? eu não lembro de qual, Ah, mas está na 49, questão 2. obrigada, deixa eu colocar aqui, página 49. Caso alguém queira Obrigada, Maria. Nada dúvida. acompanhar. Módulo 4, tá? Olha aqui, para a gente resolver isso daqui, tá? Basta a gente resolver esta inequação, ok? Ou seja, aqui eu vou fazer, não sei como é que vocês chamam, ou chuveirinho ou distributiva, tá? Da mesma forma que eu vou fazer aqui, tá? Então, aqui vai ficar 3P menos 2.500 vezes 3, eu acho que dá 7.500, sim, as contas não estão falhas, menor que 2P mais 4.800, ok? Dúvidas até aí, gente? Eu só fiz a distributiva, tá? Então, eu vou colocar P para um lado, né? Letra para um lado e número para o outro. Então, 3P menos 2P, peguei esse 2P e passei para o outro lado com o sinal trocado, menor que 7.500, menor ou igual que 7.500 mais 4.800, ok? Sim. Olha só, 3P menos 2P é P, menor ou igual 7.500 mais 4.800 dá 12.300. 12.300. Ou seja, a maior produção diária desta empresa será de 12.300. Não passa de 12.300. Pode ser igual a 12.300 ou menor do que isso. Olha o sinalzinho aqui de igual. Não pode ser maior do que 12.300. Certo. Ok? É essa interpretação, que a gente tira dessa questão, tá? Se não tivesse, olha só que interessante. Se não tivesse o sinal de igual, fosse P menor do que 12.300 e P fosse pertencente aos números naturais, ao grupo dos números naturais, né, o conjunto dos números naturais, significa dizer que
a maior produção de petróleo dessa empresa seria 12.299. Só que como a gente tem o sinalzinho de igual, então pode ser 12.300. Ok, gente? Cuidado com essa interpretação, tá? Isso não tá difícil. Tá, não, isso daí é tranquilo. Alguém tem dúvida? Então vamos lá. Um comerciante pagou R$ 600 por 150 caixas de algum produto. Em qual intervalo de valores será escolhido um valor V de venda de cada caixa para que o comerciante tenha um lucro entre R$ 150 e R$ 300? E aí, como é que vocês acham que a gente faz isso? Divide 600 por 150. O quê? Divide 600 por 150. Por quê? Pra saber quanto que custou cada caixa. Perfeito. Olha só. 600 por 150. Eu posso cortar esse zero com zero. 60 dividido por 15 é 4. Ou seja, cada caixa custou R$ 4, certo? Eu tenho, então, que 600 vai ser igual a 4x, basicamente. É essa função que eu tiro lá do comerciante, ou seja, ele comprou 150 caixas, ok? E agora, o que mais que eu faço? Calma aí, ô Carol, esse 4 é o valor das caixas? Isso, cada caixa, no Cada caixa. caso, custou R$ 4. Sabe? Aí o X é que você não sabe a quantidade que foi, né? Nesse caso, eu sei que Não, foi não 150. sabe, que são 150. Na Aí verdade, colocou X por quê, então? é igual a 4x, né? Porque aqui não me Isso. importa o valor que ele. Deixa eu até pagar aqui. Y é igual a 4x. Essa é a minha função. Mas por que precisa botar o X? Se a gente já sabe a quantidade de caixas. Porque a quantidade de caixas pode variar, Ah, eventualmente, entendi. entendeu? Por exemplo, se eu Uhum. comprar 300 caixas, quanto é que ele vai pagar? Ah, entendi. É o dobro disso daqui, R$ 1.200. Só que ele quer um lucro entre 150 e R$ 300. Olha só. E aí, o que que acontece? Eu acho que foi Sara, se eu não me engano, que já deu o primeiro passo. Já conseguiu aí andar um Foi pouquinho. Júlia. Oi? Foi Júlia. Foi Júlia? Foi Júlia. Parabéns, Júlia. Então, Uhum. perdão. Perdão, Júlia. É bem isso daí. Como deu o primeiro passo. Olha só, ele quer um lucro entre 150 e R$ 300. Olhem só. Cada caixa custou R$ 4, olhem só. Então, eu não posso vender cada caixa por R$ 3. Eu vou ter prejuízo. E eu também não posso vender cada caixa por R$ 4, porque senão eu não vou ter lucro nenhum, certo? Uhum. Tem que botar maior que, então? Então, vamos lá. Olha só. 600 mais 150 é quanto? 750, certo? Os meus Uhum. números estão certos? É isso daí. 600 mais 300 dá 900, não é isso? Isso. Ou seja, ou seja, o valor
750, na verdade, 4x, tá? 750, 4x maior do que 750 e menor do que 900. Que esse daqui é o meu valor. Eu não entendi porque teve que somar o valor pela quantidade de caixas. Tá, aqui não é quantidade de caixas, não. Aqui é Você o valor, somou 600 por 150? aqui é o valor que eu paguei pelas 150 caixas, certo? Sim, Eu sim. quero um lucro em cima desses R$ 600 de R$ 150 no mínimo. Ah, entendi. 150 não é das caixas, não, né? Não, ó, R$ 600 já foi o valor que eu paguei. Sim. Não é que eu Eu achei que o 150 que a senhora somou era o das caixas, mas na verdade é pro do lucro lá. valor aqui, não foi das caixas, não, foi do valor aqui. Foi Ah, com a entendi. coincidência dos valores serem iguais, tá? Foi Tá desse certo. valor aqui. Não confundam, por favor, tá? Então, eu tenho que colocar mais 150 em cima desses R$ 600. Assim como eu tenho que colocar mais R$ 300 em cima desses R$ 600. Então, o meu lucro tem que variar, quer dizer, o tanto que eu preciso vender, né, tem que variar entre 750 e R$ 900. Então, aqui eu vou fazer duas contas. Eu vou fazer aqui nessa parte azul, porque eu sei que aqui embaixo vocês não enxergam direito. Fica cortando. Ó, 750, na verdade, 4x deve ser maior do que 750 e 4x deve ser menor do que 900. E aí eu faço essa continha, tá? 4x deve ser maior do que 750, vou repetir aqui. X deve ser maior do que 750 dividido por 4. E x deve ser menor do que 900 dividido por 4. Ok? Uhum. Perdão. Na verdade, aqui não é por 4, não, gente. Me perdoem. Aqui é por 150. Por quê? Peraí que eu já explico. Porque é pelo número de caixas. Não foi isso que a gente fez aqui? Eu não posso vender. Isso aqui foi por R$ 4. Eu não posso vender por R$ 4. Eu tenho que dividir o valor pelo número de caixas. Para eu achar o tanto que eu preciso vender, entendeu? Aqui é 5. Peraí que eu Tu já pode vou. repetir essa parte, Carol? Vou repetir 5. E aqui é 6. Ou seja, a letra D. Peraí que eu vou repetir. Foi Júlia, né, que falou inicialmente. O que foi que ela falou? Ela disse o seguinte: vamos dividir 600 por 150, porque a gente descobre o valor de cada caixa, certo? Unitário de cada caixa. O que foi que ela fez? Ela pegou literalmente o valor total e dividiu pela quantidade total de caixas, que deu R$ 4 por caixa, tá? Ou seja, isso daqui significa que eu não posso vender, para eu ter lucro, eu não posso vender nada abaixo ou igual a R$ 4. Até aqui tudo bem? Certo. Certo? Beleza. Aí o que que acontece?
Eu vim aqui e somei 600 com mais 150 reais, que é esse daqui, tá, gente? Não é o da caixa, não. É 150 reais. E 600 mais 300, ok? Aí, vejam bem, eu achei que o tanto que eu preciso receber fica entre 750 e 900 reais. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou usar a mesma linha de raciocínio que Júlia usou aqui. Para eu descobrir o valor unitário de cada caixa, eu vou pegar a quantidade total de caixas, certo? E vou dividir pelo valor total. O valor total não é 750? Então, eu vou pegar 750 e dividir por 150. Foi isso aqui que eu fiz. Vou pegar 900 e vou dividir por 150. E foi isso aqui que eu fiz. 750 dividido por 150 é 5. 900 dividido por 150 é 6. Ah, ô Carol, Ou seja, só um minutinho. Ou tá bom. seja, significa dizer que eu preciso vender, para eu ter um lucro de 150 reais, eu preciso vender cada caixa por 5 reais. E para eu ter um lucro de 300 reais, eu preciso vender cada caixa por 6 reais. Se eu quero um lucro entre 150 e 300 reais, significa dizer que eu preciso vender as minhas caixas entre qualquer valor, entre 5 e 6 reais. Ficou mais claro? Pronto, entendi. Entendeu? No caso, eu tenho que dividir por esses valores porque a gente quer achar o valor por caixa, não a quantidade, né? Exatamente, exatamente. Se a gente quisesse saber a quantidade, aí a gente deveria dividir pelo valor de cada caixa. Uhum, Mas aí eu entendi. quero saber o custo por cada caixa. E aí o custo unitário é isso daqui, ó. É Y igual a 150. A mesma coisa aqui, ó. 150x. Ok? Gente, alguém mais tem dúvida? Aí logo, olhando aqui, né, é a letra D. Aí, fazendo essa continha aqui, né? Essa primeira continha, vejam bem, a gente já elimina a letra a letra B e a letra C. Por que isso? Porque a letra A me diz que eu preciso vender por um valor muito menor. A letra B e a letra C diz que eu preciso vender por um valor igual. Então, eu não vou ter lucro. Eu tenho que vender por um valor maior do que eu comprei. Tudo bem? Então vamos lá. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Vamos seguir aqui. O custo de produção de um produto em uma empresa é dado pela função do primeiro grau definida por Cx é igual a 5x mais 1.000, em que Cx representa o custo para produzir X unidades. A unidade desse produto é colocado à venda por R$ 8. O número mínimo de unidades que deve ser vendido para que a empresa tenha lucro é. Eu acho que a gente já fez ou uma muito parecida com essa, ou essa mesmo. Inclusive, isso aqui tem no módulo também, tá? Alguém sabe como é que a gente pode fazer isso?
Tem que substituir o X por 8? Não. Lembra que X é o número de unidades, tá? Ah, tá. Aqui eu tô falando, ó, X unidades. Então, se aqui é R$ 8, eu não posso colocar X sendo 8, tá bom? Isso não Ô, funciona. Tem que Carol, encontrar o valor de x, no caso. Aí depois substituir por esse valor e colocar como se fosse maior do que. Não, não. Mas a ideia é por aí. A ideia é por aí. Acho que Maria Luísa queria falar alguma coisa. como aí era custo, aí colocou, no caso, se fosse o preço de venda, colocaria 8, tipo, no lugar do 5. Não, não. Não. Olha só. Aqui a gente vai ter que produzir outra função. Qual que é a função? É a função de venda, tá? A função de venda é 8x, sendo que x é o número de unidades, tá? Foi isso que eu tinha dito. Foi isso que você tinha dito? Ou então, perdão, eu não entendi. Não, eu não falei direito, Pro. Eu foi, tipo, colocar o 8 no lugar do 5. Me desculpe, me desculpe. Então, é tipo isso, só que aqui não entra o 1.000, Ah, tá? certo. É Tá. R$ 8, né? Então, aqui vai funcionar da seguinte forma, olha só. Para eu não ter prejuízo, significa que o custo deve ser, no mínimo, igual ao preço de venda, certo? Ou o preço de venda deve ser, no mínimo, igual ao preço de custo. Para eu ter lucro, o preço de venda deve ser maior ou igual. O igual serve para eu não ter prejuízo, certo? Ao preço de custo, tá bom? Então, 8x deve ser maior ou igual a 5x mais 1.000. Então, 8x menos 5x é maior ou igual a 1.000. Ops, a 1.000. 8 menos 5, 3x maior ou igual a 1.000. X deve ser maior ou igual a 1.000 dividido por 3. Então, 1.000 dividido por 3 dá aproximadamente 334. Na verdade, isso daqui vai dar 333,33. Isso aqui é uma dízima periódica, certo? Só que, como eu não tenho 0,33 de um produto, tá? Eu vou ter 334. Ou seja, eu vou sempre ter pelo menos um lucrozinho se eu vender 334 peças. Agora, se eu vender 333 peças, aí eu já tenho prejuízo. Ô, Carol, eu não entendi por que tu colocou também o igual, já que ele quer só o lucro. Tá. Aqui, esse igual, ele serve para eu não ter nem prejuízo e nem lucro, entendeu? Ah, tipo, um preço neutro. Ou seja, você tá no zero, você continua no zero, entendeu? Você não tá nem no vermelho, você nem deve, e nem você tem lucro, nem você tá no azul, digamos assim, certo? Só que o Certo. que que acontece nisso daqui? Esse igual não vai me fazer diferença nenhuma. Por quê? Foi aquilo que eu acabei de explicar, na verdade. Quando você faz 1.000 dividido por 3 dá 333,33. É uma fração, é uma dízima periódica, certo?
E aí acontece o seguinte: você não tem 0,33 de um produto, não é isso? Você só tem ou 0 ou 1, ou nada ou 1. Você não tem metade de um produto. Então, ou ele vende 334 e tem lucro, nem que seja um pedacinho de lucro, um pouquinho de nada, ou ele vende 333 ou menos e tem prejuízo. Então, no caso, se ele vendesse 333,3, ele estaria, tipo, no neutro. Não É, só teria que o nem negócio é lucro. que você não consegue vender 0,33, entendeu? Ah, tá, entendi. Você só vende ou 333 ou 334. Se você vender 333, você está no prejuízo. Se você vender 334, você está no lucro. Entendeu? Certo. Ô, Então, Carol, que pouco me importa no final das contas. Oi? a ligação caiu? Não. Ah, então acho que foi minha internet. Você Carol? entendeu? Oi? Oi, gente. Não, Ah, pode continuar. Ô, é, Carol, e se o resultado, por exemplo, fosse exato? Por exemplo, deu o resultado 350, uma tá. suposição. 350, certo. Aí significa dizer que existe, e nesse número 350, ele não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Ah, aí, no caso, teria que ser 351 para ele já ter um lucrozinho. Exatamente. Aí, se Ah, ele tá. vender 349, ele tem prejuízo. E 350 é o neutro. Nem É o lucro, nem neutro. prejuízo. Nem lucro nem prejuízo. Ele fica no zero. Pronto. Obrigado, Carol. Nada. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Olhem só. Essa questão aqui, ela é muito legal. Ela é super simples, mas ela faz com que a gente raciocine um pouquinho. Vejam bem, quantas soluções tem a inequação? Quantas soluções, olhem só, inteiras? Ou seja, a gente está no grupo, no conjunto dos números inteiros. Quais são os conjuntos dos números? Quais são o conjunto dos números inteiros? Né? Vamos pensar aqui na reta? Tá linda a minha reta. Quem tá vendo diferente, é aquele que vai dos números positivos, certo? Que não tem fração, são os números positivos inteiros, tá? Até o mais infinito. E os números negativos inteiros, que vai até o menos infinito. Aqui a gente não tem número com vírgula, que a gente não tem fração, a gente não tem nada, tá certo? Aí, observando esta inequação aqui, vamos descobrir quantas soluções inteiras existem. Observem que a gente vai ter que fazer duas continhas da mesma forma que a gente tinha feito naquele exemplo do valor, certo? Olhem só. Menos 2 deve ser menor do que x mais 3, e x mais 3 deve ser menor ou igual do que 5, certo? Então, vou mudar isso daqui de lugar, né? X mais 3 maior do que menos 2, x maior do que menos 2 menos 3, x maior do que menos 5, certo?
x menor ou igual do que 5 menos 3, x menor ou igual do que 2. Alguém não entendeu como é que eu cheguei aqui a esses valores? Menos 5 e 2. Certo. Olhem só. Vamos pensar aqui nessa reta que eu fiz, tá? Significa dizer que, vou até mudar aqui de cor, vou colocar esse violeta. X ele deve ser maior do que menos 5, ou seja, ele deve ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e menor ou igual que 2. Então, o 2, ele também entra, certo? O menos 5, ele não entra, porque não tem o sinal do igual. Observem bem, não tem sinal do igual aqui, tá? O 2, ele entra porque a gente tem o sinal do igual, tá? Então, o nosso conjunto solução, nesse caso, vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que a gente não faz esse conjunto de solução em intervalos, porque a gente está no conjunto dos números inteiros. Se a gente estivesse no conjunto dos números reais, aí a gente teria infinitas soluções, certo? Mas como a gente está no conjunto dos números inteiros, a gente tem finitas soluções. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a letra B. Alguém não entendeu ou tem dúvida nessa questão? Alguma coisa ficou sem explicação? Ou que a explicação não ficou muito boa? Hein, gente? Tudo tranquilo? Então, beleza. Eu acho que dá tempo da gente fazer uma questão rapidinho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que a gente já fez, se eu não me engano, essa daqui. Vamos fazer essa daqui rapidinho, tá? O estacionamento cobra R$ 6 pela hora de uso, R$ 3 pela hora adicional e tem uma despesa diária de R$ 320. Considere um dia que sejam cobrados um total de 80 horas de estacionamento. O número mínimo necessário para que o estacionamento obtenha lucro nesse dia é? Alguém sabe como é que a gente resolve isso? Hein, gente? Tem alguém Aí, aqui no na caso, sala? você faz a função. Oi? No caso, a questão de, por exemplo, 6 eu sei que é B, já que é um valor fixo. E aí, 3x, por causa que eu não sei quantas horas adicionais eu vou ter. Ou tem nada a ver com isso? Na verdade, é porque Y, que é a quantidade de horas fixas, e X, que é a quantidade de horas adicionais. Precisamos observar isso. Eu acho que a gente consegue fazer isso aqui ainda. Espera.
Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa observar é isso daqui. Y vai ser a quantidade de horas fixas, tá? Ou seja, a primeira hora de uso. E X vai ser a quantidade de horas adicionais, certo? Ele tem também uma despesa diária de R$ 320. Ou seja, R$ 320 deve ser pelo menos igual a 6Y mais 3x. Isso daqui é para ele não ter prejuízo, certo? 320 deve ser igual a 6Y mais 3x. Daí a gente tem outra condição, né? Que x mais y deu 80 horas. Logo, y vai ser igual a 80 menos x. Aí eu vou substituir aqui, tá? Ops. Eu vou substituir aqui rapidinho, certo? Vai dar o seguinte: 320 vai ser igual a 6 vezes 80 menos x mais 3x, ok? 320 é igual a 480, porque aqui eu vou fazer distributiva, né? 480 menos 6x mais 3x. Aí vai ficar 320 menos 480 é igual a menos 3x, 160, 160, menos 160 é igual a menos 3x, então, x vai ser igual a 160 dividido por 3. Se eu pegar, então, 160 dividido por 3 e substituir aqui, olhem só, y vai ser igual a 80 menos 160 dividido por 3, tá? Eu vou fazer o MMC, que dá 3, certo? 3 vezes 80 dá 240, menos 160. Isso daqui vai dar 240 menos 160. 14 menos 6, gente, dá quanto? 8, né? Não? É. Não é? É. 80 dividido por 3. 80 dividido por 3 dá 26,6, mais ou menos. Ou seja, arredondando isso daqui, nós temos 27. Se y são a quantidade de horas fixas, e a quantidade de horas fixas está relacionado, né, com o número de carros que entram no estacionamento, então nós temos pelo menos 27 carros neste dia. A interpretação dessa questão está exatamente aqui, ó. O resto, eu acredito que vocês saibam fazer de olhos fechados, tá? 320, que é a quantidade que ele faturou nesse dia, deve ser igual a 6y, que é a quantidade de horas fixas, mais 3y, mais 3x, que é a quantidade de horas adicionais, e a quantidade de horas adicionais mais a quantidade de horas fixas deve ser igual à quantidade de horas totais, que é 80. Dúvida, gente? Ninguém tem dúvida? Ou eu saí? Gente, obrigada pela presença de vocês, tá? A aula está sendo gravada, inclusive vou até interromper aqui a gravação.